ocidental proibiram para ocidentais e não muçulmanos. Não muçulmanos. Então muçulmanos podem entrar e orientais podem entrar. Mas se pudéssemos entrar, nós teríamos que entrar descalços, deixar os calçados aí fora e entrar, e você vai ver no centro uma pedra enorme, que é aquela pedra de tradição onde Abraão deitou Isaac para ser sacrificado. Daí o templo ser construído aí. Daí Araúna ter oferecido para Abraão, desculpa, para Davi, que estava lá no vale de Josafá, aqui embaixo, na cidadela de Davi, porque a capital de Israel naquela época era Hebron. E Davi transferiu a corte de Hebron para Jerusalém. Ele vem dançando na frente da arca e tal, aquela coisa toda, aquela festa toda, vem para Jerusalém. Olha que lindo, gente. Ai, que lindo. Só que isso aí, você das festas do Puri que está acabando. Esse do Puri. É, mas é uma provocação. Só vão lá para a festa do É o vento que... É o vento. Oi. Então, Pedi o cara muçulmano aqui, lembrar para todos que não pode aqui tirar fotos abraçados. já expliquei. Ok? Já expliquei. Beijo na boca também não pode. Só de noite. Beijo na boca é só de noite. Estão perguntando ali se o homem pode dar a mão para homem, mulher. Homem pode dar a mão para homem sim, ó, bem dedinho assim, ó. Dedinho, ó. Olha, onde é que eu tava? Vocês mentiram do sério. Tá falando da pedra. Ah, de Abraão. Da pedra. Então o rei Araúna vai oferecer para o rei Davi, porque o Araúna, danado, sabia da história. Ele sabia que no passado Abraão havia oferecido Isaac aqui, que os árabes falam que foi Ismael. Não foi Isaac, foi Ismael. Os árabes, o Corão vai falar que foi Ismael. Com 16 anos, essa criança vai deitar numa pedra aqui, e aqui o anjo vai segurar a mão de Abraão. Bom, o Araúna sabia desse caso. E fala para Davi, ó, eu sei que é importante para você, importante é seu, toma, de presente. E lá em Crônicas está dizendo que Davi fala, não, eu de forma alguma construirei a casa de meu Deus em terreno doado, ou conquistado por guerra, eu vou comprar, e pagou, eu não lembro agora a quantidade de moedas que ele pagou, portanto esse terreno tem a escritura de compra e venda. O imbróglio todo aconteceu a partir de quando Israel foi para a diáspora. Por exemplo, na diáspora, que começou praticamente com a destruição do templo aqui, no ano 70, por Titus, eles começaram a sair de Israel, cumprindo a profecia também, que eu vos espalharei entre as nações. Estava lá no Velho Testamento, lá no Torá. Vem cumprir a partir do ano 70, depois de Tito, e mais ainda, se acirrou depois de Adriano, em 133. E esse povo só vai voltar para a sua terra quase 2000 anos depois, em 1947, quando a ONU cria o Estado de Israel. E está na terra, quem? Os árabes e outros povos. Porque na invasão, no cativeiro da Síria, Sargão III, que levou o povo cativo, ele vai ocupar a terra com o pessoal de outras nações, de Chute, de Cuteia, de Ava, de outras regiões. Ele vai trazer para a região da Samaria, gente que não era judeu. Essa gente que não era judeu, quando na época de Cristo, que ainda habitava na região da Samaria, passaram a ser chamados de samaritanos. Por isso que os samaritanos com os judeus não se ficavam. Jesus fala sobre isso, sobre os samaritanos. Os samaritanos eram de descendência estrangeira, que um rei estrangeiro, levando o povo cativo, trouxe outro e colocou no lugar deles. Miscigenou o lugar. Sabe? Os famosos... Mamelucos? Não, vieram de culto, de Ava, de Judeia. Eram os famosos samaritanos. Samaritanos porque habitava Samaria, não era uma etnia consanguínea. Então o povo judeu, quando voltaram do cativeiro, encontraram essa gente na região da Samaria e passaram a ter aversão. Aí ele vai falar da mulher samaritana. Bom, enfim, chegamos no lugar onde Salomão vai edificar o templo. Salomão levanta o templo aqui, e aquela arca que ele carregou, o povo carregou por 40 anos pelo deserto, entraram em Jericó, rodearam a cidade de Jericó, estava lá em Selá, quando é construído, em Siló, quando é construído o templo aqui, a arca é colocada aqui, e ela vai desaparecer. Se você seguir a arca na aliança, na Bíblia,
quando Nabucodonosor destrói o templo, ela desaparece. Não fala mais nela na Bíblia, é um silêncio. Nesse ponto que eu queria chegar. Agora preste atenção numa coisa. Saiam do sol. Colaborem. Quem está na sombra, colaborem quem está no sol. Flavinha está no sol. Para de falar da arca quando Nabucodonosor vem aqui, destrói o templo que estavam aqui. Leva os vasos sagrados que estavam aqui. Gente, no templo aqui dentro era uma fedentina só de sangue coagulado, de sangue de ovelha que sacrificava, os regos que escorriam o sangue no altar. Não era uma coisa bonita de se ver. Esse templo foi destruído. Os vasos sagrados levados para a Babilônia vão beber e comer nos vasos sagrados do templo. Uma mão vai aparecer na parede. Escrito, a tradução é: pesado fosse na balança, achado fosse em falta. Lemé, 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 tekel, tekel, tekel. Essa é a tradução. E a sentença dele por ter feito isso, queria pastar como animais no campo, e depois ele morreu. Agora, estou falando de Nabucodonosor. Agora, cadê a arca da aliança que a Bíblia tanto fala dela desde o Monte Sinai até chegar aqui? Desapareceu. Então nós temos algumas suposições do seu paradeiro. Vamos lá. Bom, os sacerdotes do templo, temendo a invasão babilônica que estava prestes a acontecer, 1 ano e 8 meses de assédio, mas antes, quando o rei Zedequias começa a fazer aliança com o Egito, para que o Egito ajudasse eles a livrar da dominação dos babilônicos, ou os sacerdotes, que não era bobo, não era nada, sabia, pô, esses caras vão vir aqui e vão pegar a gente, vamos pegar a arca e escondê-la. Essa é uma suposição. Portanto, dizem nessas, gente, são suposições, que ela ainda está escondida em algum lugar aqui embaixo que é cheio de grutas. Aqui embaixo é um labirinto, como as pirâmides, que tem sala fechada ainda. Aqui também tem. Não se sabe se ela está ainda escondida no interior do monte do templo, porque as pedras para construir o templo, parte delas foi tirada daqui de baixo. Essa é a primeira. Segunda, que eles, sacerdotes, a tiraram daqui e a levaram para as montanhas de Qumran, no deserto da Judéia. Por quê? Porque lá também, nas colinas da Judéia, foram descobertos incensos utilizados só no templo. Tem vários tipos de incenso, mas aqueles só eram utilizados no templo e foram descobertos junto com os pergaminhos do Mar Morto. Não na mesma sala, mas em outras cavernas de Qumran. Então pode ser que nas montanhas de Qumran, que mais de 70 cavernas foram descobertas, muitos manuscritos, pode ser que ela esteja escondida em alguma caverna que não acharam ainda lá em Qumran. Terceira. A terceira, dizem que ela estava por aqui sim, mas quando os romanos chegaram aqui, Tito chegou e destruiu o templo, Tito levou ela para Roma. Derreteu. Ou jogou no rio Tibre. Por quê? Porque em Roma tem um arco, o arco de Tito, quem conhece? Perto do Coliseu. Se você reparar nele, tem a figura de 4 homens carregando nas costas a arca da aliança, nas vergas. Um aqui, outro aqui, outro aqui, carregando a arca. E o candelabro, como despojo de guerra. Mas isso é uma propaganda de guerra. Não é possível que no ano 70 ela estivesse aqui ainda. Mas está lá em Roma, no arco de Tito, perto do Coliseu. É uma propaganda de guerra, como os ditadores fazem ainda hoje. Enganando o povo. E nossa campanha teve sucesso. Quarta. Para contar a quarta, eu tenho que voltar um pouquinho mais no passado, e é uma história interessante, você está no sol, querida. Vamos colaborar. A quarta, temos que voltar a Salomão. Salomão era danado. Ele tinha 900 mulheres. Acabou que era bom. Acabou que era bom. Fora as concubinas. O camarada não fazia mais nada a não ficar no quarto. Se contasse por ano, não via todas. Mas era um casamento de alianças. Às vezes ele não conhecia, né, a dita cuja. Era casamento de alianças que ele fez. Feito com o rei do Egito, ele fez também alianças de casamento, né? Eram casamentos mais políticos. Mas o negócio de Salomão não era mulher, era cavalo. Ele gostava de vender cavalo lá em
fortaleza de Meguido, Por isso as que tinha estrebarias muita do rei mulher. Salomão. Por isso que Hã? deu conta de muita mulher. Pô. Bem, Salomão, não contente com as 900 e mais as suas concubinas, houve uma mulher, uma africana, dizem que muito bonita, linda, de pele morena, portanto diferente do que ele tinha aqui. Vem lá do reino de Sabá. Vem conhecer aquilo que ela ouve de Salomão, que ele era rico, poderoso e tinha uma sabedoria incrível e um reino fantástico. E ela quer conhecer o reino de Salomão. Ela parte de da Etiópia, onde é a Etiópia hoje, e parte para Jerusalém. Vem a Jerusalém com sua comitiva e traz presentes a Salomão. Traz marfim, bugios, ouro, pedras preciosas. Está escrito em Crônicas, está escrito isso aí. É isso que ela, bugios, vai cá. Traz presentes para Salomão. E volta para a Etiópia, onde é a Etiópia hoje, para a rainha de Sabá. Ela volta com um presente também, que vai nascer 9 meses depois. Nasce na Etiópia hoje a descendência de Salomão com a rainha de Sabá, chamado Menelinque, pai dos etíopes. Vocês pensam que essa história não é verdadeira? Então eu vou contar para vocês como funcionou isso. Hoje, o Estado de Israel reconhece os judeus etíopes como sendo cidadãos de Israel. Judeus etíopes. Portanto, todo etíope que se converte ao judaísmo tem o direito de vir para Israel como cidadão israelense. Por quê? Justamente porque são descendência de Salomão, que está na Etiópia. Tem comunidade judaica que fala hebraico na Etiópia. Sabiam disso? Não sabia. Pois é. Na década de 70, acho que 78, salvo engano. Cadê o Damir? Ou a Suzana? 78 foi quando o governo de Israel fretou aviões e mandou buscar etíopes na Etiópia. Que ano que foi? 79, 78, por aí? Várias vezes a Operação Salomão, a primeira que chamava Operação Salomão, era em 79. 79, tá vendo? O governo de Israel fretou aviões na Operação Salomão para ir à Etiópia buscar judeus. Aviões da Mossad, que verificaram exatamente onde estão, tal. Onde estavam eles, quem eram eles, se eram judeus, e puderam vir para lá. Portanto, hoje em Israel, hoje, você observa o seguinte: todos os negros que você vê em armas em Israel, soldados, são etíopes. Todos os negros que você vê de Kipar, que não esteja fardado, são etíopes, descendentes de Salomão com a rainha de Sabá. Tem generais etíopes, coronéis etíopes, membros do parlamento etíopes. Vocês não sabiam disso, né? Não. É uma história sensacional. Por que eu estou contando isso? Salomão é antes do templo, da destruição desse templo. O templo foi inaugurado por volta do ano 1000. Se foi destruído no ano 587, a arca estava aqui, desapareceu. Agora essa quarta que eu contei vai passar a valer. Por quê? Porque a outra suposição, os sacerdotes que estavam aqui tiraram a arca daqui e levaram para um reino distante, o reino etíope. Porque eles sabiam que lá na Etiópia havia descendência judaica. Porque há tantos anos atrás, Salomão teve um filho com a rainha de Sabá, Menelinque, pai dos etíopes, portanto tem a descendência nossa lá. Vamos levar a nossa arca para a Etiópia. E no caminho para a Etiópia, passando pelo Egito, no sul do Egito, em Núbia, você vai encontrar gravado em pedras o desenho da arca. Tem sinagogas no sul do Egito, ruínas, claro, com o desenho da arca no resto de sinagoga, provando que eles estavam descendo para o sul em direção ao reino de Sabá, a Etiópia hoje. Vamos para os dias atuais. Hoje, na Etiópia, em Addis Abeba, tem um lugar guardado, muitos já devem ter visto na Discovery, no National Geographic, em documentários, que em Addis Abeba tem um local que ninguém entra, é guardado por cerca elétrica, arame farpado e por homens armados.
Só tem uma pessoa na Etiópia que tem o direito de ver a arca, de estar próximo à arca. Estou dizendo, não estou dizendo que é verdade, estou dizendo como é divulgado isto. Que tem direito de estar na arca e trabalhar e guardar, tirar as cortinas, lavar e colocar e nem tocar nela, mas está ali. Só um, quando ele morre, se coloca outro no lugar. Ninguém além dele tem o direito de ver a arca que está nesse lugar. Nem a revista National Geographic teve o direito de entrar lá. Nem historiadores americanos que ficam por volta do lugar lá falando, mas ninguém atende eles. Eu vi uma reportagem onde o administrador, que não é esse camarada aqui, ele nem dá entrevista, nem aparece em fotografias. Mas o administrador falou e deu uma entrevista e explicou isso. Só tem um, que deu até o nome, ofício de quem faz isso, que pode ter o direito de ver a Arca da Aliança, que está em Addis Abeba. Se é verdade ou não, ninguém sabe. Quinta. Estou na quinta, né? Quantas são? Quantas eu lembrar. Mas eu paro na quinta, porque a quinta eu acho que fecha tudo isso. A quinta. Apocalipse capítulo 11, versículo 11. Uma das visões de João, quando teve o seu arrebatamento. Não teve? João, que estava na ilha de Patmos, na Turquia, preso político sobre o imperador Domiciano. Por algum motivo João estava preso. E ele então vai ter a visão e ele vai escrever o Apocalipse. Na visão do capítulo 11, se não me engano, versículo 11, mas é no capítulo 11. Ele vai dizer um versículo curto, mas que às vezes passa batido, quem não se liga muito na história da arca, nem lembra do que se trata. E eu, João, vi no templo de Deus a arca. Sabe o que significa isso? Está escrito, segundo a Bíblia, que corpo, carne, né? E sangue e matéria, segundo o Novo Testamento, não herda a salvação, o reino do céu, como se diz no cristianismo. Mas teve eventos no passado que foram para o céu de bota e tudo. Quem é? Elias, Enoque. Quem mais? Carruagem que levou Elias. O corpo de Moisés foi elevado ao céu. Quer que eu conte por quê? Porque fala que o anjo Gabriel e Lúcifer contendiam a respeito do corpo de Moisés, que havia morrido no Monte Nebo. E Moisés vai aparecer na transfiguração no Monte Tabor com Elias. Moisés representava o Velho Testamento, a lei, Elias, os profetas, e Jesus, o Novo Testamento. Portanto, o corpo de Moisés não poderia ter ficado na terra e não se achou a sepultura dele, como se achou a sepultura de Arão, que está no Monte Hor, H-O-R, na Jordânia hoje. Não se achou a sepultura de de Moisés, e fala que ele morreu no Monte Moriá. Desculpa, tanto monte que a gente troca os montes. Monte Nebo, que é pequeno. Objeto sagrado que era a arca, onde homem nenhum poderia tocar nela, a não ser os levitas e aqueles que tinham o direito de entrar no altar santo do santo. Quando a arca foi para os filisteus, ela pendeu no carro. Quando ela estava voltando, ela pendeu no carro para cair. Um bom coração escorou ela com a mão e foi fulminado. Portanto, era um objeto santo, porque Deus mandou Moisés fazer naquelas medidas, naquelas proporções, e colocar dentro dela 3 coisas. As tábuas com os 10 mandamentos. Uma bacia, um vaso de ouro contendo maná. E o cajado de Arão que havia florescido. Portanto, e os querubins, um de cada lado, na tampa. Eu ia trazer para vocês, eu tenho uma arca desse tamanho, mas eu não posso entrar com ela aqui. Eu ia dar com ela na minha cabeça. Eu vou mostrar para vocês no ônibus depois, em outro lugar. Como era um objeto sagrado demais, onde ele estava aqui dentro, o candelabro
de 6 pontas, de 7 pontas, que colocava óleo, colocava fogo, ficava no altar santo do santo, iluminando a arca 24 horas por dia, e só um homem tinha direito de entrar lá, mais ninguém. Poderia ter 20 sacerdotes em Israel, cada um fazia o ofício e um turno, mas só um poderia entrar lá, amarrado com a corda na cintura. Lembra que eu falei? Com o sino no seu éfodo de linho, com as suas romãs, que se ele fosse entrar lá indigno, na lei judaica, ele era fulminado lá, e se ele tocasse na arca, ele era fulminado. Então ninguém pode entrar lá, puxava o camarada pela corda, arrastava ele para fora, até instituir um outro sacerdote. Portanto, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso, se João teve a visão da arca no céu em Apocalipse 11, este objeto só pode ter sido trasladado ao céu. Se a Addis Abeba fosse verdade, o mundo hoje já saberia. E Israel já teria buscado isso lá à força. Apesar de não estar ao controle dos judeus etíopes, está ao controle da igreja mais, o ramo mais pobre do cristianismo. São os etíopes. Junto com a igreja copta egípcia, são o ramo mais pobre do catolicismo romano. Separado de Roma. São ministérios separados. Não está com os judeus e sim com os... Aliás, no Santo Sepulcro, a primeira parte que iremos entrar no Santo Sepulcro é na igreja etíope, é o ramo mais pobre do catolicismo romano. Ao vocês entrarem, para nós passar por dentro para sair do Santo Sepulcro, vão olhar à esquerda, tem um quadro enorme com o rei Salomão e a rainha de Sabá dando a eles presentes, dando a Salomão presentes. Portanto, é uma história conhecida em Israel. Israel aceita isso. Portanto, isso realmente aconteceu. Agora, enquanto a arca está na terra, Hitler procurou. Ele achava que quem tivesse a arca ia ter poder. Os arqueólogos de Hitler procurou. O Indiana Jones também procurou e não achou. Ele não achou. Lá tá bom. Lá ele achou. Mas enfim, segundo João, a arca está no céu. Essa mesquita da invasão que esteve após o ano 663, e 7 por aí, Abdel el Malik, da dinastia dos Omídados, que não é o Omar está ali para trás, que construiu essa mesquita no lugar do templo. Agora vocês começam a entender o imbróglio que é político, que é essa região. Está num lugar sagrado para judeu, porque era de Davi. Eles invadiram e construíram essa mesquita num lugar sagrado. E o judeu não pode vir aqui, não pode subir aqui, a não ser segurança. O guia pode entrar, mas o povão não pode entrar. Aqui só muçulmano e árabe pode subir aqui. Claro que tem polícia israelense aqui em cima, o nosso guia entra, algumas pessoas entram, mas é um território árabe muçulmano, dentro do coração religioso de Israel. Se for destruída essa mesquita, como muitos falam, e eu ouço isso, aliás já perguntaram isso nessa viagem, vamos esclarecer isso. Realmente tem uma ala radical do judaísmo, os malucos, que dizem ter o templo montado, guardado, pronto, desmontado, guardado, pronto para desmontar essa mesquita em 24 horas e remontar o templo em 24 horas. E aí vai acontecer o quê? Uma terceira guerra mundial. O mundo árabe, porque gente, se é importante para judeus, é importante para cristão, porque aqui dentro o véu do templo rasgou-se de cima até embaixo quando Cristo expirou-se na cruz. É importante para muçulmanos, porque segundo a tradição deles, essa é a El-Quds, a mais distante significa. Portanto, é a mais distante de Meca, é a mais distante que Maomé veio. A El-Quds, a mais distante, é o local mais distante que Maomé veio. E segundo a tradição do Corão, é daqui, naquela porta lá tem uma pedra que tem vocês não vão chegar lá, vocês não vão ver porque fica na parte de dentro. Que tem a ferradura de um cavalo, igualzinho, que o cavalo bateu o pé e subiu para o céu. Chama-se a viagem noturna do profeta Maomé, que ele foi elevado ao céu através desse lugar. Por isso que é importante para o mundo muçulmano, porque o seu profeta, segundo a tradição deles, teve a sua viagem noturna ao céu através desta mesquita. Então é importante para as 3 religiões monoteístas do mundo. Por isso que é um problema sem solução.
Esse espaço físico que nós estamos vendo delimitado aqui era onde era o templo. Exatamente. O templo, se vocês pegarem o muro que está aqui embaixo, aqui, ó, o muro está aqui, olha, o ocidental. Ali, depois daquele arco ali, tem uma escadaria, estão vendo? Descendo aquela escadaria 20 metros para frente, tem a Porta Dourada, que lá em frente é o Monte das Oliveiras. E aqui atrás tem a Mesquita de El-Aqsa, atrás é o muro de lá. E ali, a uns 100 metros para frente, dá o muro final da Fortaleza da Antônia, que era aqui. A Fortaleza da Antônia é onde está a torre lá, olha. Era a Fortaleza da Antônia. Portanto, aqui em cima cabia 100 mil pessoas no átrio do templo. Quando Salomão inaugura o templo, como chama? Sobe para falar? Como é que chama? Parlatório. No parlatório que ele sobe, ele vai falar ao povo. Vocês lêem depois em Crônicas a oração de Salomão aqui, para que Deus abençoasse os estrangeiros que visitassem o templo de Jerusalém, dentro, até onde a pessoa estrangeiro, gentios, poderia ir. Porque a partir da divisão, do meio disso aqui, da divisão onde estava o templo propriamente dito, o estrangeiro, se entrasse, era morto. Tinha uma placa em hebraico e em grego falando isso. Foi achada essa placa. A respeito dos materiais do templo, que a mídia mostra falando que a mesa do propiciatório, o candelabro, a mesa do pães asmos, então também... Foi a Babilônia. Foi tudo a Babilônia. Mas também eles falam que vão reconstruir o templo que vai ser usado. Tudo, mas não com sacrifício. Sem grego. Suzana, quer falar? Acho Você que ela quer falar falou do comigo? horário. Eu já terminei. Que hora que é agora? 10h15. Não, vamos andando e tirando foto. Nós vamos conseguir olhar as portas douradas ali. Nós vamos passar por lá, a saída nossa é por lá, tá bem? Vamos andando e tirando fotos. E não,